Seja bem-vindo ao programa Organização e Método, Paz com base bíblica e científica. Já sabe, é uma alegria contar com a sua preciosa companhia nessa conversa semanal sobre os desafios das nossas famílias. Você que nos acompanha já sabe, na semana passada concluímos o tema Educação dos Filhos na Era Digital. Foram 14 episódios. Nós iniciamos com uma conversa com nosso saudoso pastor Gedeu Tigueiros. Ele nos deu uma aula a respeito da multiplicação da ciência e do avanço das tecnologias. Também gravamos com as professoras que são monitores do Seminário Unidos em Família e da Escola Bíblica Dominical, com as psicólogas, com os professores de escola regular e, por último, abordamos o bom uso da inteligência artificial. Trouxemos exemplos a respeito da criação das revistinhas em quadrinhos da EBD, que tem sido uma valiosa contribuição para a evangelização de muitas vidas. E hoje, o que nós vamos abordar? Conversar com a minha amiga, professora Fernanda Becalha. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Késia, uma alegria estarmos juntas. E nós precisamos lembrar que se alguém perdeu um destes 14 episódios que a professora Késia falou, pode acessar a playlist do Grupo Organização e Método no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, que aparece aqui no cantinho da tela, e maratonar pela nossa playlist, encaminhar para as famílias que necessitam, porque já temos mais de 190 vídeos que abordam temas relacionados à educação dos nossos filhos. E hoje nós ainda vamos tirar algumas dúvidas, né, Késia, que os pais, as mães nos enviaram pelo perfil do grupo Organização e Método no Instagram. Se você ainda não acompanha esse perfil, siga agora. ICM.Organização e Método _oficial, que além de ser um canal de comunicação conosco, já tem mais de 560 postagens que os irmãos podem interagir, conhecer os temas que nós estamos abordando. Fernanda, esse é um tempo precioso para essa conversa, porque é uma forma de responder aquelas interações tão importantes que são feitas conosco pelo Instagram. Nós sabemos, vivemos um tempo em que as telas estão em todos os lugares, na nossa casa, na escola, no trabalho, também nos momentos de lazer. E muitos pais e mães nos perguntam como proteger os filhos sem afastá-los. Como manter um relacionamento saudável. Esse é um dos desafios deste tempo, dessa geração. A palavra de Deus nos lembra, nós vamos ler esse texto que se encontra em 1 Coríntios 10, 23. Nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, hoje nós vamos conversar sobre como encontrar equilíbrio, preservando a infância, fortalecendo a fé, mantendo o coração das nossas famílias guardadas no Senhor. Então, a primeira pergunta, vamos conversar, minha amiga, é: por que as crianças e adolescentes não podem passar tanto tempo no celular? Então, se na nossa época nós usamos telas, hoje o tipo de uso é diferente do uso que fazíamos na nossa infância, que era apenas na TV. O que você acha, Fernanda? O que nossas pesquisas têm mostrado? Essa é uma pergunta que muitos pais têm nos feito, né? Pensando que quando estávamos na nossa infância, nós também assistíamos à TV, não tínhamos o celular. E por que que nós, do Grupo Organização e Método, a partir das pesquisas, da base bíblica, científica, estamos nesse tema que é o Senhor, né, Késia, que tem nos orientado a permanecer nele desde 2023, retomamos neste ano, porque a grande diferença está no ambiente e nas formas de uso. Antes, onde ficava a nossa TV? A TV ficava na sala, um espaço coletivo da nossa casa. Todos que por ali passavam viam, ouviam o que estava sendo assistido. Se surgia algum conteúdo inadequado, os nossos pais podiam logo perceber e imediatamente fazer uma intervenção.
E além disso, a TV tinha os horários, né? Os programas começavam e terminavam, haviam pausas que precisavam ser obedecidas dos intervalos, o próximo episódio do desenho ou do filme só seria no outro dia, naquele horário. E hoje, de modo geral, cada criança e cada adolescente já tem a sua própria tela, o celular, o tablet, o notebook. E qual é a diferença? Porque a maioria deles usam fones de ouvido, conversam em chats privados e acessam conteúdos sem que os pais sequer saibam do que se trata. Então, o perigo não está apenas no tempo de uso, mas principalmente na falta de visibilidade sobre o que consomem e com quem eles se relacionam, pois estão conectados a qualquer hora, com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Então, isso nos reforça um alerta que essa pergunta nos trouxe. Não é apenas a quantidade de tempo que preocupa, não é apenas ele ficar na tela, mas o fato de que o conteúdo está fora do nosso olhar. Por isso, nós precisamos lembrar do versículo que está em Mateus 26:41, em que nos diz: vigiai e orai. Vigiar, nesse contexto, significa estarmos presentes, acompanharmos, trazer as telas de volta para esses espaços comuns da nossa casa, onde a gente tem um diálogo sobre o que eles estão assistindo, uma supervisão e cuidado em família. E aí, Kézia, a gente pensa, né? O tempo que eles passam não é o mais importante, né? Não é o grande culpado do tempo que eles estão assistindo. Mas no Seminário Unidos em Família, nos últimos, nós tivemos adolescentes que nos relataram que passam até 8 horas por dia usando as telas. Será que esse uso também precisa de um cuidado nesse tempo estendido? Isso é muito importante, conversarmos sobre isso, porque tão importante quanto pensarmos nos modos de uso é também pensar no tempo. O tempo tem um impacto muito grande. Nós falamos, é muito comum nós ouvirmos sobre a importância de ter um tempo de qualidade com os filhos. E os nossos filhos, qual o principal uso do tempo que eles têm feito? A qualidade tem sido em conexão com a família, com os amigos, com os irmãos ou com as telas. Então, nós vamos lembrar de uma pergunta que fizemos para os pais no livro 2. Então, nós estamos falando a respeito do uso supervisionado, um uso com supervisão do tempo e do conteúdo. No livro 2, nós perguntamos assim: você deixaria o seu filho, criança, intermediário, adolescente, andar sozinho pelas ruas da cidade onde você mora? Então, dependendo da cidade, dos grandes centros, provavelmente a resposta seria não. E nós comparamos isso com o modo como muitos adolescentes, crianças, têm ficado sozinho percorrendo a internet, desacompanhado. Então, é a mesma situação, desacompanhado pela cidade, é desacompanhado também na internet. Como a Fernanda colocou, nós estamos falando sobre esse tema desde 2023. E neste tempo, o Senhor nos alerta a retomar essa discussão, porque provavelmente os pais estão viciados e também estão viciando os filhos. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é uma associação profissional que reúne mais de 27 mil médicos pediatras, nos alerta, nos orienta sobre um tempo máximo relacionado à idade. Ela está presente no relatório Menos Tela, Mais Saúde, que nós já fazemos uso já há algum tempo. Então, qual é o tempo adequado para bebês e crianças menores de 2 anos? Nenhum tempo de tela. Então, 0 telas. Bebês não precisam de exposição, nem mesmo se for uma exposição passiva às telas. E no caso de crianças de 2 até os 5 anos de idade, a indicação é que esse tempo de tela, com supervisão do tempo e do conteúdo, seja de, no máximo, 1 hora. Para as crianças que são um pouco maiores, em idade de ensino fundamental, das séries iniciais de 6 a 10 anos, o tempo deve ser limitado em até 2 horas por dia, sempre com supervisão e considerando inclusive o tempo para uso escolar, não só para uso
por ocasião de lazer, de recreação. E, além disso, para jovens, adolescentes, de 11, 18 até os 18 anos, esse tempo precisa ser limitado em, no máximo, 3 horas por dia, considerando tempo de estudo e tempo de jogo. Nada de deixar os adolescentes jovens virando noite jogando. Então, nesse mesmo relatório, além de ressaltar a importância de um uso limitado do tempo, os pediatras estão destacando o aumento de riscos que esse tempo alargado traz para a saúde física, mental, cognitiva, comportamental, especialmente, né, Fernanda, quando estão associados a um tempo maior de 4 horas, que tem sido muito comum. Os nossos filhos, é comum as crianças relatarem, especialmente no Seminário Unidos em Família, né, Fernanda? Eles ficam um período de até 5 horas por dia com o uso de telas. Isso é um grande risco. Então, nós vamos pensar aqui, vamos fazer um cálculo desse tempo. Pensem conosco. Então, se os adolescentes, os jovens, crianças passam um tempo grande de celular, vamos supor, 8 horas por dia, com o uso de telas, no final de um ano, são quase 3.000 horas destinadas apenas para esse uso recreativo de telas. E isso equivale a quase 600 dias letivos. Irmãos, nós estamos falando que se o seu adolescente, se seu filho está se dedicando a 8 horas por dia no uso do celular, é como se ele tivesse em 3 dias letivos, porque cada ano letivo, em 3 anos letivos, desculpe-me, cada ano letivo são 200 dias. Se nós estamos falando de 600 dias, é como se ele tivesse tendo dedicado 3 anos letivos apenas para uso recreativo do celular. E o que eles estão aprendendo com esse tempo tão grande destinado apenas ao uso de telas? Há uma tela que fica rolando de uma forma infinita por vídeos ou por jogos. Então, esse é um assunto muito importante. Muito importante porque isso cabe para nós um tipo de limite do uso do tempo, do uso, mesmo que seja para fins educativos, educacionais. Nós estamos falando aqui de uma demanda muito séria desse momento para as nossas casas em relação a uma rotina que precisa ser construída, uma rotina equilibrada, uma rotina com tempo de relacionamento em família, com tempo de uso de telas, é claro, mas também com tempo de oração, com tempo de estudo, com tempo de cuidados da casa, cuidados de si, aprendizado de outros idiomas, estudo da palavra do Senhor, aprendizado de instrumentos musicais, de musicalização. Então, o nosso tempo talvez seja o bem mais precioso deste momento. Então, nós podemos orientar os nossos filhos a fazer um uso melhor do que destinando apenas para as telas, não é verdade, Fernanda? A sociedade vai mostrando, né, Kézia, que há um tempo limitado para cada classe. E hoje, muitas crianças já têm. Nós recomendamos, se elas não tiverem, pode deixar sem, né? Claro. O que você pedia quando você era criança de presente? Uma boneca, uma bola. Eu queria uma bicicleta. Mas hoje, o que as crianças pedem? E isso tem um dado de pesquisa, né? Que as crianças de 2 anos, elas já estão pedindo celular para os pais. Então, fortemente fundamentado nessas pesquisas, nós estamos mostrando que se não precisar, não dê de presente. É isso, mas... Possível evitar, né? Nós sabemos que quando eles chegam ali no ensino fundamental 2, em algumas escolas, já entra numa lista de materiais, então esse ensino precisa ser supervisionado, precisa ser acompanhado, precisa entrar dentro de uma rotina, e Kézia trouxe isso muito bem, né? E nós estamos sempre conversando isso com os pais lá no Seminário Unidos em Família e reforçamos a vocês a leitura do livro 2, que é o livro de capa vermelha, intitulado Educação dos Filhos na Era Digital, porque se o Senhor está nos orientando desde 2023, retomamos este tema, Ele está falando conosco, por quê?
porque ainda há tempo de ajustar a nossa casa, ainda há tempo de ajustar a nossa conduta e também há de ajustar o tempo dos nossos filhos com as telas, os relacionamentos, mostrar para eles que nós somos dependentes do Senhor e não das telas. E é isso que nós devemos ensiná-los. Se nós conversarmos, mostrarmos, né, o que as telas vão causando de benefício, de prejuízos para as crianças, nós vamos estar mostrando que nós precisamos ser dependentes deste Deus, que é onisciente, Glória a Deus. onipresente, onipotente e que nos ama e que cuida da nossa família. Por isso que nós vamos também ajustar a nossa vida como pais, como mães, para poder educá-los, porque a infância, a adolescência dura quantos anos, Kézia? Pouquíssimo. 12 até 15. Até 15. E passa muito rápido, são fases únicas que não voltam. E para muitas crianças e adolescentes estão passando despercebidas, também para muitos pais, porque assim como para as crianças intermediárias e adolescentes que fazem esse uso excessivo das telas e ficam vidrados no celular, sempre dizemos que educar Dá trabalho. dá muito trabalho. Por quê, Kézia? É porque precisa ser supervisionado, não é apenas uma lista de regras, é uma dedicação, porque esse é o ministério mais precioso que nós temos na vida, cuidar da nossa casa, né? Precisa estar perto, né? Precisamos dialogar, precisamos orientar. Então, assim, nós trazemos 3 orientações importantes lá do livro 2 que nós retomamos. A primeira é, vamos avaliar? Eles têm o celular, eles têm a tela. O que eles estão assistindo? Quais os desenhos, quais as séries, quais os jogos, quais as redes sociais, os influenciadores? Eles estão alinhados com os valores da nossa família e são coerentes com a idade indicada? Essa questão da idade é muito séria, né, Kézia? Porque a permissão para o celular, a permissão para as telas é lá no final da adolescência. E como você disse, hoje as crianças de 2 anos já estão pedindo a tela para ter em mãos e para brincar, e a gente precisa ter cuidado com isso, porque é um mundo que está na mão dos nossos filhos. A segunda orientação é nós conversarmos abertamente. Muitas vezes os pais nos questionam lá pelo perfil do Instagram se todos os coleguinhas da sala têm o celular, só o meu filho que não tem. Vai ficar excluído? Se nós sentarmos, conversarmos 1 dia, 2 dias, o livro da irmã Sara, eu gosto sempre de retomar, né, Kézia? Ele fala assim, quantas vezes o Senhor precisou falar para Moisés como que o tabernáculo seria construído? O Senhor falou 50 vezes, a irmã Sara contou na palavra do Senhor quantas vezes o Senhor falou. Então, a gente tem que repetir para os nossos filhos. Todos os dias. Todos os dias. Dá trabalho educar, mas não educar dá muito mais trabalho. Muito mais trabalho. E a nossa terceira orientação é construir os combinados que estão dentro da rotina que a professora Kézia comentou conosco neste episódio, de acordo com cada dinâmica familiar, com os nossos princípios, com os nossos valores. E aí nós vamos combinar o quê? Regras e acordos. Quais são, Kézia, as principais questões que a gente precisa combinar com os nossos filhos? É um tempo para cada coisa. O tempo é o que nós temos de mais precioso. Então, há um tempo para se cuidar, para cuidar da casa, para manter, né, o bem-estar. A nossa casa é um lugar de paz, então não é só uma pessoa que é responsável por cuidar de todas as coisas do lar. Então é importante ter um tempo para cada coisa, regras que possam ser de fato realizadas por todos da família. Não é só um conjunto de listas, mas na verdade elementos que favoreçam o nosso bom convívio. E aí, Fernanda, é bom lembrar que muitos pais nos dizem assim, olha, enquanto meu filho fica no celular, eu aproveito para descansar um pouco ou cuidar da casa. Isso é muito comum, de fato. Mas qual o problema disso? A situação que acontece em muitos lares é que, enquanto nós estamos cuidando, né, apenas da nossa rotina, que é cansativa, nós deixamos de dedicar um tempo precioso de conexão efetiva com os nossos filhos. Então, nenhuma tela substitui o contato humano.
É importante cuidar da casa, é importante cuidar do seu trabalho, mas também é importante ter um tempo para essa conversa, seja numa refeição, seja no momento de dormir, porque esse momento de interação saudável com as crianças é muito importante. Então, é preciso que isso seja feito em família. É no olhar que os pais, que as mães reconhecem se os filhos estão bem, pelo modo de sorrir, pelo tom da voz, pela conversa. E todos esses elementos são indispensáveis. O abraço, né? E isso é explicado inclusive cientificamente, né? O modo como as crianças chegam em casa, especialmente da escola, e elas precisam se sentir acolhidas, aconchegadas, cheguei no meu lugar. Então, esses são acordos, né, que nós não podemos deixar que se percam, né, para que a nossa casa seja de fato esse lugar de paz, que acolhe, onde os nossos filhos se sentem bem, onde nós também chegamos do trabalho e somos bem recebidos. Então, não é uma coisa qualquer, nós chegamos na nossa casa, chegamos no meio da nossa família, nós cumprimentamos tantas pessoas em tantos diferentes lugares onde nós estamos, por que não vamos fazer isso, né, para a nossa família? Então, são estímulos profundos que formam a base da segurança emocional e também do aprendizado dos nossos filhos. É bom lembrar que as pesquisas da Sociedade Brasileira de Pediatria também mostram que, especialmente na primeira infância, que é ali do nascimento até os 6 anos de idade, o excesso de uso de telas pode causar o atraso no desenvolvimento da linguagem, dificuldade de atenção e também prejuízo na formação de vínculos afetivos. Nós falávamos sobre isso, que as crianças até mesmo no recreio, hoje, depois da pandemia, tem se perdido um pouco essa conexão entre as pessoas, os diferentes modos de brincar, especialmente dentro de casa, mas isso também se estende para outros espaços. E isso acontece justamente porque as telas não oferecem uma interação real. Elas não desenvolvem a emoção, o cuidado e tampouco ensinam sobre limites. Então, o descanso dos pais, claro que é necessário, mas é preciso buscar alternativas equilibradas para que as crianças não fiquem todo o tempo nas telas. Então, envolver a criança em pequenas tarefas adequadas para a idade, oferecer brincadeiras sem telas, ler um livro, ler com eles, pedir que eles leiam também para nós, né? Dependendo da idade, eles podem contar uma história. Se o livro for de imagens, eles podem contar ao modo deles. Então, o que nós estamos aqui destacando é que em outras gerações foi comum ver a TV sendo a babá eletrônica. Nos dias de hoje, o celular não pode ser essa babá eletrônica que tira da criança o direito de viver a experiência mais preciosa dessa fase, que é crescer cercada de amor, de supervisão, de uma interação de qualidade com as famílias. E nós aqui ainda queremos lembrar de um texto bíblico que se encontra em Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é precioso para a nossa casa. É isso, né, Kézia? Aprender como pais, né? Porque a nossa geração está aprendendo a se controlar no uso das telas para nós termos um controle, uma supervisão do uso dos nossos filhos. Porque esse cuidado é também nós cuidarmos da formação, do coração e do caráter deles. Mais do que o limite do tempo, nós precisamos oferecer presença, diálogo, amor, limites e o testemunho de uma vida guiada pela palavra. Como está escrito, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos. Que cada família, com essas questões que foram apresentadas por vocês e respondidas neste episódio de hoje, possa ser fortalecida pelo Senhor para vivermos com sabedoria neste tempo, protegendo sem afastar, orientando sem sufocar e conduzindo os nossos filhos num caminho que leva à vida eterna. E que o Senhor possa permanecer abençoando grandemente a nossa casa. A paz do Senhor Jesus.